Graças e paz no nome de Jesus, amém? Bom, primeiro eu quero agradecer ao pastor Hélio, ao pastor Valdemir, pastor Hélio, por ter cedido aí a sua vez, uma vez que não terei muito tempo aqui, mas enfim. Segundo, eu não quero falar de despedidas, porque se eu for começar a falar de despedidas, eu não vou falar, vou precisar de alguém para me acudir. Então, vamos deixar isso para lá. Em outro momento a gente fala. E terceiro, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias aí, 1 Coríntios, capítulo 11. É um clássico quando a gente vai falar aí sobre ceia, né? 1 Coríntios 11, a gente vai a partir do verso 17 até o 34. 1 Coríntios 11, 17 a 34. Deixa eu aproveitar aqui da nossa fala do nosso pastor. Quem é que trouxe Bíblia aí? Levante a sua Bíblia. Bênção, maravilha, isso daí. Maravilha. Pastor Franklin ali está... Não, pastor Franklin não é tricolor. Pastor Franklin... Mas enfim, está ali animado como se fosse. Todos acharam, então, 1 Coríntios? Os irmãos lá da mídia estão até exibindo ali. E se os irmãos que não têm Bíblia quiserem acompanhar por ali, está na nossa tela sendo projetado. Eu vou ler aqui de acordo com a minha versão e os irmãos vão acompanhando aí. Assim diz, então, a partir do verso 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, eu lhes darei instruções. Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Deus, pela tua palavra que lida, Deus. Te agradeço, ó Pai, porque temos um momento como esse para expormos, ó Deus, a tua palavra. E assim, ó Deus, peço para que o Senhor possa iluminar-me nessa manhã, usando a minha vida para a tua glória, ó Deus. Que aqui as palavras, ó Deus, que forem proferidas, ó Deus, sejam sim forma e a manifestação
do teu amor em nossas vidas, para que continuemos a dar louvor, honra e glória somente ao teu nome. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, como já disse, esse é um texto clássico quando a gente fala de ceia do Senhor. E quando falo em ceia do Senhor, este texto bíblico, pelo menos para mim, é o melhor exemplo, é a melhor referência de ceia do Senhor que nós temos. Ela traz procedimentos. Esse texto traz orientações para celebrarmos a ceia do Senhor de maneira a cumprir a ordenança bíblica de forma respeitosa, de forma impactante, de forma amorosa e da melhor forma possível, da forma correta como temos que fazê-lo. A ceia do Senhor, meus amados irmãos, é um momento que deve ser inesquecível nas nossas vidas. Para mim, sempre que posso celebrar ou participar, é um momento de grande emoção. E eu me lembro da primeira vez que eu pude celebrar a ceia do Senhor, o quanto eu estava emocionado. Mas não emocionado no sentido de nervoso, mas emocionado no sentido de poder ministrar isso à vida das pessoas. De poder fazer de uma ordenança de Cristo Jesus na minha vida e na vida das outras pessoas, bênção. Por isso me emocionei tanto e sempre me emociono nesses momentos porque, como já disse, é ímpar. É um momento em que, ao mesmo tempo que estamos diante da mesa, nós nos entristecemos, ao mesmo tempo nós também festejamos. Ao mesmo tempo, este momento de memorial, ele precisa ser lembrado. Lembrado principalmente os feitos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele precisa ser trazido à nossa memória a história de vida, a história de morte e a história de ressurreição de Cristo Jesus. É claro que é um misto de emoções que a gente vive num espaço tão curto de tempo. Lembrar, então, do nascimento daquele pequeno bebê e toda a sua vida ali de emoções, de bênçãos, de tragédias, enfim. E, ao mesmo tempo, lembrar da morte de Cristo Jesus, sem ter nenhum pecado. E, claro, ao terceiro dia ele ressurge. Então, lembrar de tudo isso num momento curto como esse, traçar esse filme na nossa cabeça, sim, é importante. Sim, tem que ser feito. E a gente precisa disso. Eu quero lembrar aqui até das palavras do nosso pastor Valdemir, quando diz que na ceia do Senhor está inserida uma chamada à adoração verdadeira, lembrando ao comungante do amor que ele deve ter para com o Senhor Jesus, inspirado no que foi feito na cruz. Amor que, inevitavelmente, se manifesta no amor do comungante aos demais irmãos, por causa do conceito de família que ela, a ceia do Senhor, traz em sua celebração. O texto que nós acabamos de ler, de 1 Coríntios, mostra, sim, uma celebração, mas, ao mesmo tempo, mostra a orientação de Paulo aos da igreja em Corinto. Paulo ali traz uma série de recomendações que a igreja tem que ficar atenta. Não só a igreja de Corinto, mas a igreja de hoje, a igreja do Parque São Basílio, a igreja de Jesus Cristo em qualquer face da terra. Inclusive, ele começa a falar sobre a ceia do Senhor, e quando ele começa a falar ali, logo no primeiro versículo que lemos, ele já traz logo uma repreensão àquela igreja. Ele diz: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Sim, essas repreensões fazem parte de uma igreja que quer ser saudável, pois o que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Provérbios 15, 32. O apóstolo Paulo inicia este mesmo capítulo 11, quando a gente vai e volta mais um pouquinho no 1 Coríntios, no verso 2, ele também inicia elogiando a igreja.
Isso faz parte, a repreensão, o elogio, a admoestação, o amor, tudo isso faz parte de uma igreja que quer ser saudável e de que quer melhorar a cada momento e a cada instante. Ele inicia então lá no verso 2, eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Mas quando ele precisa repreender a igreja, ele também o faz e o fez. Pois a maneira como eles estavam conduzindo a ceia do Senhor não estava correta e, como o próprio texto de 1 Coríntios diz, fazendo mais mal do que bem. O que Paulo está dizendo é, vocês precisam refletir sobre as atitudes de vocês. Nós precisamos refletir sobre as nossas atitudes. Pois o que eu tenho escutado de vocês, é o que Paulo diz, quando vocês se reúnem, no verso 18, há divisões entre vocês e até certo ponto eu o creio. No verso 20 e 21, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Mas que contexto é esse de que Paulo está falando? Que situação é essa que está acontecendo? Porque hoje nós temos a ceia, nós sempre fazemos aqui, esperamos uns pelos outros, espera entregar o pão, espera entregar o suco da uva, a gente espera. Então, é um contexto diferente do que hoje nós vivemos aqui em igreja, quando falamos de ceia. Olha só o que o livro de Judas, no verso 12, vai trazer aqui na versão King James. Essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco, sem o menor pudor. Agem como pastores que a si mesmos se apacentam, vagam como nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São como árvores sem folhas nem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Ou seja, quando a igreja primitiva celebrava suas festas, os irmãos se serviam de um alimento completo e não apenas de um pedacinho de pão, como a gente faz, ou de um pequeno cálice com o suco da uva, como fazemos hoje. Era bem abastado, era bem completo, era mais ou menos como nada combina que a gente faz, mais ou menos parecido com isso, que cada um leva uma parte, todos levam um pedacinho daqui, um leva um pão, outro assim. No dia de hoje a gente leva um frango, um escondidinho e por aí vai, um mocotó, um mocotó. Então, enfim, cada um leva uma parte e a gente celebra juntos, não é verdade? Então era mais ou menos isso, essa celebração gostosa, essa celebração que todos se juntavam para comer ao mesmo tempo. Este momento era chamado de festa de amor, ou festa ágape, ou agape, enfim, dependendo de como você entende. E era para ser um tempo de comunhão que os preparasse para este partir do pão. Entretanto, como nós vemos aqui no relato de 1 Coríntios e também no livro de Judas, no verso 12, essas ocasiões passaram a ser um tempo de gulodice e de bebedeira. Lemos ainda há pouco o relato de Paulo dizendo que, em Corinto, alguns devoravam e comiam enquanto outros ficavam com fome. O ensinamento, meus irmãos, as festividades de nossas igrejas não devem ser uma ocasião para o egoísmo. As festividades da nossa igreja, os nossos encontros, não devem ser uma oportunidade para o glodice, não deve ser uma ocasião para a ambição, ou para o tumulto, ou outros pecados ainda que destroem a unidade do corpo de Cristo. E aí eu me lembro do pastor Franklin, quando falou para nós, os homens, sobre a unidade do corpo de Cristo, quando estamos unidos, quando temos um propósito, sim, esse povo consegue chegar aonde quer. Um verdadeiro propósito dentro deste encontro que Cristo nos propõe. Só para pensarmos, e aí ninguém então precisa responder, mas respondam para si mesmo, mas tomando por base as festas que hoje nós participamos, sejam familiares, sejam em nossas casas, enfim, se a nossa ceia fosse abastada, fosse tão grande como era antigamente,
Será que as nossas atitudes seriam diferentes das atitudes desses irmãos lá de 1 Coríntios? Como seriam as nossas atitudes diante de uma mesa farta? Ou como são as nossas atitudes diante de uma mesa farta, quando estamos no aniversário, enfim, numa festa de casamento, aqui na igreja? Como nós reagimos? Esperamos uns pelos outros? Ou, como diz o ditado popular, farinha pouca, meu pirão primeiro. Será que agimos assim? Bom, meus irmãos, um outro ponto essencial neste relato, no verso 26 de 1 Coríntios 11, diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Memorial, meus irmãos, memorial. Dessa forma, com essa atitude, quando vocês se reunirem, anunciem a morte de Cristo. Hoje, quando aqui nos reunimos, anunciemos a morte de Cristo Jesus. Sim, o pão representa o corpo de Cristo. E não é o próprio corpo de Cristo que está aqui. Não é a carne de Cristo que está aqui. E o suco da uva representa, sim, o sangue vertido naquela cruz. Na cruz do Calvário, para a remissão do meu e do seu pecado. O vinho ou o suco da uva não é o sangue de Cristo. Mas o suco da uva, sim, ele mostra, ele simula, ele aponta para o sangue de Jesus Cristo. E ele nos traz, então, esta lembrança. Ambos, o pão e o vinho, são símbolos estabelecidos em ordenança para que hoje eu e você pudéssemos rememorar o nascimento virginal de Jesus e a sua morte por cada um de nós pecadores. Sim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3. Mas não apenas isso, meus irmãos, precisamos anunciar a morte de Jesus, como o texto diz, até que ele venha. Que loucura, não? Se a gente for parar para pensar, anunciar a morte de Jesus até que ele venha, parece que tem alguma coisa aí que não está batendo, parece que tem alguma coisa aí que está incoerente. Se já morreu, como que eu vou anunciar até que ele venha? Algumas pessoas podem pensar assim, sem o pleno conhecimento da palavra. Mas este é um antagonismo mais compatível que conheço. É a contestação mais incontestável que vivo, pois o próprio apóstolo Paulo vai dizer, em 1 Coríntios mesmo, no capítulo 15, nos versos 3 e 4, e depois ele vai dar um salto aqui para 19 e 21. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aleluia. Verso 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. E glória a Deus. Me lembro de uma canção do nosso HCC que diz: porque vivo está, o amanhã enfrento. Sim, vivo está, não temerei. Falamos sobre temor, sobre amor na nossa sala de IBD e agora aqui estamos novamente falando sobre temor e sobre amor, sobre a morte, sobre a ressurreição. Pois eu bem sei que dele é o meu futuro.
e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Que Ele nos abençoe, meus irmãos, e direcione em sua graça, para que possamos compreender, rememorar, refletir em cada momento e em todo instante sobre a vida, sobre a morte e sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E o que esses 3 pontos têm feito diferença em nossas vidas. E o que esses 3 pontos fazem quando nós estamos diante desta mesa, nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que estão à nossa volta. Dando continuidade à nossa celebração da nossa ceia, eu queria convidar então os nossos diáconos para que pudesse tomar lugar aqui à nossa mesa e juntos, reunidos à mesa, possamos viver este memorial da ceia do Senhor com toda a igreja.